Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Caros fiéis, celebramos hoje a grande festa de Corpus Christi, a grande festa do corpo santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mistério, de algum modo, nós já celebramos na Quinta-feira Santa, na noite em que nosso Senhor foi entregue nas mãos dos pecadores, mas na Quinta-feira Santa nós estamos dentro daqueles mistérios da paixão, dos mistérios da redenção, dos mistérios dolorosos de nosso Senhor. Então não podemos celebrar de maneira triunfal, de maneira tão festiva, esse grande mistério do corpo e sangue de nosso Senhor, a qual Ele nos deixou como sacramento, a Santa Missa Católica. Por isso hoje nós celebramos novamente esse mistério, mas agora de maneira mais festiva, de maneira mais triunfal, inclusive em tempos normais, com a procissão pública, honrando o corpo de nosso Senhor sacramentado. O Evangelho de hoje nos faz meditar essas promessas de nosso Senhor em relação à instituição da Santíssima Eucaristia. Escutamos o grande discurso de nosso Senhor em Cafarnaum, depois de nosso Senhor ter andado sobre as águas e depois de nosso Senhor ter multiplicado os pães. Nosso Senhor fez esse discurso um ano antes da sua morte na cruz. É a carne e o sangue do Salvador verdadeiramente presente neste santo sacramento. Minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. É um discurso que nosso Senhor fez, diz o Evangelho, diante de uma multidão de judeus. E foi uma pregação que nosso Senhor perdeu muitos seguidores. Se olharmos no Evangelho de São João, antes do discurso do Pão da Vida, no capítulo 3, se não me engano, ou 4, nosso Senhor, conversando com Nicodemos, nosso Senhor vai dizer que é preciso nascer de novo para herdar o reino dos céus. E Nicodemos não compreendeu aquelas palavras de nosso Senhor e disse assim: como assim? Como é que eu vou entrar novamente no ventre da minha mãe? E nosso Senhor foi explicar: não é bem assim. Você não está entendendo bem. É preciso nascer pela água e pelo Espírito. É preciso o batismo, nascer de novo, ser regenerado para poder entrar no reino dos céus. Já no discurso que nós escutamos agora, no capítulo 6 do mesmo Evangelho de São João, nosso Senhor, quando disse essas palavras: minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Aqueles homens, aqueles judeus se escandalizaram. Apesar de terem visto nosso Senhor multiplicar os pães, mostrando a sua autoridade sobre a matéria do pão, apesar de terem visto nosso Senhor andando sobre as águas, demonstrando assim o poder que Ele tem sobre o seu corpo, sobre qualquer lei, eles se escandalizaram e disseram: como nós iremos comer a carne desse homem? Por acaso somos nós canibais? Eles não compreenderam. Mas nosso Senhor não fez como Nicodemos, que nosso Senhor foi explicar: peraí, não é bem assim, é uma figura, estou falando do batismo. Não,
Eles foram embora e nosso Senhor deixou aquela multidão ir embora, escandalizada, porque aquilo era uma verdade. Eu vou dar a minha carne e o meu sangue como verdadeira comida, como verdadeira bebida. E nós sabemos que nosso Senhor, na noite em que foi entregue, escutamos São Paulo dizer aos Coríntios, veja que São Paulo vai se converter depois da ascensão de nosso Senhor aos céus. São Paulo vai dizer: eu recebi do Senhor. De alguma maneira mística, nosso Senhor transmitiu ao apóstolo São Paulo o mistério da Santa Missa, e ele vai dizer: agora eu transmito aquilo que eu recebi do Senhor. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão nas suas mãos e disse: isto é o meu corpo. Tomou o cálice e disse: este é o cálice do meu sangue. É esse o mistério da Santa Missa. E nosso Senhor deixou aqueles judeus irem embora escandalizados, porque se fosse uma figura, nosso Senhor teria chamado: esperem, não é bem assim, como dizem os protestantes, é uma figura, é um teatro, é uma simples ceia. Não, amados irmãos, nosso Senhor é Deus e nosso Senhor não pode mentir. Diante do mistério da Santa Missa, da presença real de nosso Senhor no altar, pode nos falhar a visão, porque nós vemos pão, pode nos falhar o olfato, porque vamos sentir o cheiro de pão, até mesmo o tato, mas o nosso ouvido, amados irmãos, não nos deixa falhar, porque o Senhor Jesus, tomando o pão, disse: isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. E ele não pode mentir, e ele deu essa autoridade aos apóstolos, e essa autoridade há 2000 anos na igreja é transmitida para que os sacerdotes renovem este sacrifício. Sim, amados irmãos, a carne do Senhor é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida no mistério da Santa Missa. Nosso Senhor é Deus, nosso Senhor não pode mentir, nosso Senhor disse para aquele pão: isto é o meu corpo, para aquele vinho: este é o cálice do meu sangue. Em segundo lugar, esse sacramento é o sacramento da união com Deus nosso Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, disse nosso Senhor Jesus Cristo. Nos demais sacramentos nós recebemos outras graças, são as graças sacramentais, mas na Santa Missa, na Santa Comunhão, nós recebemos o autor da graça, o próprio Deus, e nos unimos de maneira sacramental. O nosso corpo se une ao corpo de nosso Senhor pelo mistério da Santa Comunhão. Nos unimos, nos tornamos co-sanguíneos de nosso Senhor, porque Ele, pelo mistério sacramental, enquanto durar aquelas espécies dentro de nós, durará a sua presença sacramental, o seu corpo, o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Em terceiro lugar, esse sacramento é a participação na vida divina de nosso Senhor. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também o que me comer viverá por mim. Recebemos a divindade dentro de nós. E São Pedro vai dizer que nós somos participantes da vida divina de Deus, da natureza divina de Deus. E de maneira muito especial, pelo mistério da graça, mas também pelo mistério da comunhão eucarística. Quanto é caro para um católico a Santa Comunhão, porque nos unimos verdadeiramente a nosso Senhor. Esse sacramento é o pão da vida descido do céu, disse nosso Senhor: este é o pão que desceu do céu. É um mistério, amados irmãos, do alto, grandioso, sublime mistério. Se nós juntássemos todos os méritos de todos os santos em toda a história da igreja, os méritos de Nossa Senhora, dos anjos, os méritos dos mártires, nada
é comparado a uma Santa Missa celebrada pelo padre mais pecador, na igreja mais pobre, com os paramentos mais simples. Nada na face desta terra é comparado ao mistério da Santa Missa. Porque, amados irmãos, se nós pudéssemos ver com o olhar, com os nossos olhos, o que acontece verdadeiramente no altar das nossas igrejas, nós veríamos a nosso Senhor crucificado, oferecendo as suas chagas ao Pai do céu, por nós. É o sacrifício de nosso Senhor ao Pai, por nós, pecadores. É um mistério do alto. E este sacramento é também o maná da imortalidade, pois disse nosso Senhor: quem comer deste pão viverá eternamente. Quando o povo de Deus estava no deserto, no tempo do exílio, no final da tarde, sempre Deus fazia chover todos os dias do céu um pão misterioso. Todos os dias Deus alimentava o seu povo com um pão descido do céu. Se alimentaram daquele pão, mas disse nosso Senhor: esse mistério, a minha carne e o meu sangue, não é como o pão que comeram os vossos pais, pois eles comeram e morreram. Mas o pão que eu vos darei, que é a minha carne pela salvação do mundo, esse pão é um pão de vida eterna. Quem comer deste pão não morrerá, terá a vida eterna. É necessário, amados irmãos, a comunhão para nos unirmos a nosso Senhor, para participarmos da sua vida divina e para recebermos o dom da imortalidade. A Santa Comunhão, ela é cura, medicina para aquele que recebe bem, para aquele que está contrito, arrependido dos seus pecados, aquele que é pecador, mas está em amizade com Deus. Mas a Santa Comunhão é veneno para aqueles que se aproximam com o pecado mortal na sua alma. 2 pesos e 2 medidas. Salvação e medicina para os justos, para os penitentes. Condenação e veneno para os réprobos, para os pecadores, para aqueles que não estão arrependidos dos seus pecados, para aqueles que estão em desgraça de Deus, que não estão com a sua consciência tranquila. Agradeçamos, amados irmãos, a Deus nosso Senhor por esse grande mistério que Ele nos deu, o mistério da sua presença sacramental na sua igreja, em nossos sacrários, e peçamos a nosso Senhor a graça de amá-lo cada vez mais, porque, amados irmãos, dizem os santos que bastaria uma só comunhão para nos tornarmos santos, para alcançarmos a perfeição. E por que tantos anos comungando e não mudamos de vida? Porque temos pouca fé, porque comungamos mal. Peçamos ao Senhor nesta noite tão festiva a graça de valorizarmos, a graça de comungarmos bem, a graça de amarmos o Santíssimo Sacramento com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.